Valdir conseguiu? Mandou pro grupo lá? A Márcia mandou. A Márcia que mandou, não foi? Ah, o Walter que mandou. Beleza, obrigado, Walter. Que legal. Eu coloquei o número aí, mas caiu a sala, né? Eu coloquei meu número, mas caiu a sala. Acho que ninguém anotou. Dançou. Agora sim, Iberi, por favor. Você acabou de ler o texto, você começou a explicar. Aí, Tá, se tivesse vou que explicar um repete. pouquinho mais, pastor. Mais um minuto aí. Não, não, Mais não, uma não, paciência de um minuto mais. fica à vontade. Por favor, não, Tá fica à bom, vontade. pastor. Queremos te ouvir. Tá. Como eu leio o texto ali, tá? Então eu me detive agora no versículo 19, que para mim foi o texto, vamos dizer, foi o áureo Ó, desse, ó, desse áudio, texto, desse capítulo, né? Para mim áudio. foi o texto áureo ali, o versículo 19, né? É isso, meu. Jesus disse: Eis que eu vos dou poder para pisar em serpente e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Sim. Mas olhando aqui, quando Jesus falou, né, eu não sei se já leva para o lado da exegese ou ainda continua na mesma exegese, no eu tirei o versículo 9, né? Versículo 9, Jesus deu uma ordem, ele disse, para eles irem para a cidade e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegada a vós o reino de Deus. Bom, e lá no versículo 17, a Bíblia diz que eles voltaram 70 com alegria, dizendo, Senhor, Uhum. pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. A ordem de Jesus era curar enfermos. Sim. Mas o nome de Jesus é tão poderoso que foi acrescentado algo do que eles foram e fizeram. E Sobrou para eles se demônio. alegraram, né? Ainda que os demônios se submetiam pelo nome de Jesus, porque eles usavam o nome de Jesus para curar os enfermos, né? E eu pensando comigo, eu pensei assim, que o nome de Jesus era só usado depois que Jesus morreu, ressuscitou, né? Ele deu uma ordem, agora no nome dele, né? O que pedisse a Deus, ao Pai, ele ia conceder, né? No Muito nome bom dele. ponto, hein? Mas Muito bom aqui, ponto. né? Mas Muito aqui eu bom. vejo que o nome de Jesus já entrava em ação nessa época, né? Mesmo Jesus naquele corpo humano ainda que ele estava, né? Aqui a Bíblia fala isso, eu fiquei meio assim quando vi essa parte da Bíblia, né? Eu não tinha esse entendimento, vamos dizer, né? E a Bíblia diz que aqui em teu nome, né? Em teu nome, até os espíritos se submetiam. Então, eu entendi que foi acrescentado aqui mais, né, do que aquilo que Jesus mandou eles fazer, mas o poder ainda era maior, que eles não tinham, talvez, essa dimensão. E eu tirei esse versículo 19 para dizer que, claro, lá é lá naquela época, mas hoje é a mesma coisa, né? A palavra ela se renova todo dia, e nós temos toda essa autoridade de igreja, esse mesmo poder para pisar em cima do poder do inimigo em qualquer situação, porque aqui eu creio que essa palavra, quando Jesus fala de serpente e escorpião, ele fala do maior dano que Satanás poderia causar a uma pessoa, a uma família, né? Uma serpente, ela quando pica, às vezes até causa até de morrer, pessoas morrem porque uma serpente picou a pessoa, né? Então é o estado que Satanás leva, às vezes, um ser humano até a morte mesmo, porque quando a pessoa é dominada. E o escorpião traz muito tormento, diz que é muito terrível a dor do escorpião. Mas a igreja, nós temos poder sobre todos esses poderes do inimigo, outros menores ainda, quando a Bíblia diz sobre toda a força do inimigo, né, nada vos fará dano algum. Eu penso que toda essa autoridade está sobre nós, a igreja, e a gente precisa usar porque o mundo realmente está atormentado. E nós, às vezes, também passamos por alguma situação, mas nós temos a palavra, né? Precisamos usar a palavra. E aí, quando a gente vai lá também para Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 12, né?
Ele disse: nós temos uma luta contra as potestades, principados, dominador desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais, né? Ali também a gente podia trazer uma boa exegese dessa palavra também, toda a armadura que Deus manda nós usar, o cristão, e realmente tem partes, às vezes, que nós deixamos vulnerável, né? Se nós não usar toda a armadura completa, nós deixamos alguma parte vulnerável e somos atacados. Sim, E é verdade. nessa parte. Claro que o diabo é astuto, ele diz lá, fala que ele é um astuto, ele arma ciladas, né? E a gente precisa, então, estar preparado de todo o revestimento, de toda a palavra, que é a nossa cobertura, é o poder que nós vamos poder usar como igreja, para nós, nossa família, né? Sim. E a gente precisa declarar isso. Eu vejo como o apóstolo Paulo diz, eu criei, por isso eu falei. E toda a Bíblia a gente precisa acreditar e falar e declarar, tá? E aí eu quero, então, deixar esta mensagem, essa palavra, essa minha exegese, né, pastor, para os meus irmãos. Amém? Amém? Pessoal, me A ajuda Cris aí. quer falar um pouco. Não, mas primeiro vamos discutir a sua parte primeiro, depois a Cris. Segura aí, Cris. Certo, tá. Pessoal, a interpretação que o Billy fez, ela é imediata, é remota ou alegórica? Quem me ajuda aí? Posso falar também, Não, pastor? você não. Eu Os não. alunos, Então, os alunos. avaliando. Tá bom. Ele fez a interpretação imediata, alegórica ou remota do texto? Quem arrisca aí? Pode errar, tu não está na sala de aula, pode errar. A minha impressão é que ficou uma alegórica, porque ele usou o exemplo, né, das serpentes, trouxe para a realidade, que é tipo, a dor da picada do escorpião. Eu tive esse entendimento. Muito bem. Mais alguém? Não é de sério, não dedinho vale não. Achou que o voto está certo, né? Valdir quer arriscar? Mário quer arriscar uma coisa aí, não? Alegórica, imediata. Hã? Eu acho que tem as duas, né? As duas. As duas, A qual? imediata ali aquela que o Walter falou, tá. Aí a imediata na hora de curar e expulsar. Curar os enfermos e expulsar os demônios. Então, é isso aí. Muito bem. Ele fez a interpretação alegórica e imediata. Por que não a remota? Vamos lá. Imediata porque ele já questionou ali porque que Cristo estava vivo, lá, que estava lá, e já em nome dele já fazia milagre, não é isso? Ele questionou? Que a ideia seria, depois que eu for embora, em meu nome farão mais coisas mais do que eu fiz, né? São demônios, são enfermos e tal. Mas ele usou já ali Jesus, e foi um ponto muito bom, a vida que eu não tinha percebido nisso. Já anotei aqui para mim, já pôr nas minhas coisas aqui para me ensinar. Gostei, parabéns. Você mandou bem aí. Então, como é que Cristo estava ali com eles e eles usaram o nome de Jesus? Então, tem uma outra parte. Então, nessa mesma parte, eles falam assim: estão abismados porque em teu nome, né? Até os demônios obedecem. Então, o fato de Cristo estar ali ou depois da morte e ressurreição, ele é o Cristo. Ele já nasceu com autoridade. Ele já nasceu com autoridade. Ele já fez aquele milagre lá no Caná. Lembra? Já era ele fazendo. Então, mas um bom ponto, Beri. Aí depois você faz uma alegoria, você faz uma junção daquilo que está acontecendo com a igreja, e aí, como o Walter colocou ali, aliás, dentro da alegoria existe o princípio profético, né? Quer ver uma coisa, de sério, para dar um nó na cabeça? Vamos para a metafísica. Se Cristo não tinha morrido na cruz ainda, logo ninguém era salvo, sim ou não? Ninguém era salvo, ele não morreu na cruz. Mas por que ele fala assim? Se alegre não por isso, mas pelo vosso nome está escrito no livro da vida. E agora? Complicou. Está escrito já, mas ninguém está salvo? E aí? Profeticamente, sim. Isso está dentro da alegoria. Né? Eu vou descer para BC, certo? Mas quando? Interpretação imediata. Não hoje, estou em São Paulo. Eu ainda vou, antes de ir, ainda vou a Rondônia e Amazonas, eu volto. Interpretação remota. Quando eu for, vai ser lá no balneário, vai ser lá na Pioneiros, no bairro Pioneiros, onde está a igreja. Interpretação alegórica. Olha, eu vou chegar aí, vai ser uma bênção, vamos fazer a formatura, para pegar mensagem e tal, e tal, e tal. Estarei aí um dia, né?
Então, Jesus, ele manda essa lá. Vocês estão com o nome escrito no livro da vida. Só que ninguém era salvo. Então, alegoricamente, né? De uma forma alegórica, ele interpretou assim, olha, pela fé eu creio, eu vou salvar vocês, vocês vão ser salvos. Inclusive, quem que estava lá? Judas estava no meio. E agora? Como é que fica o negócio? Entendeu? Então, olha que mais legal a interpretação. Aí tu vai para o púlpito, vai com tudo isso já pronto. Por isso que eu acho que essa matéria é uma das mais importantes para a gente que fala em público, que vai dirigir igreja, essas coisas, né? Parabéns, Walter. O Walter não. Parabéns, Alberi. Depois eu volto no Walter. Lá tem uma volta ali, Walter. Até anotei aqui para te voltar lá. Pronto. Agora é a Cris. Então, eu peguei uma matéria que eu não pensei que estava junto nessa, como o pastor falou, né? Uma coisa que de repente não era necessário. Mas desde a semana, faz uns 10 dias já, Deus está trazendo no meu coração a questão da coerência, né? Daquilo que a gente fala e daquilo que a gente faz. Sim. Então, essa parte da etiqueta me chamou bastante atenção por a gente, o nosso comportamento ser adequado naquilo que a gente fala, né? Então, agora eu lembrei de algo assim que, logo que o Obedi se converteu, ele trabalhava, ele tinha uma loja que tinha camiseta de piada. Na época era assim, era famoso aqui em Balneário. Todos os turistas vinham e compravam as camisetas de piada, e era piada assim de tudo quanto é tipo. E a época da Outubro tinha muita camiseta que relacionava a bebida e um monte de coisa assim. E aí ele começou a falar de Jesus para as pessoas, mas tipo assim, até uma vez acho que uma pessoa mandou um argentino mandou ele compartilhar o que estava escrito na camiseta, e ele ficou tão envergonhado porque era uma piada ruim, e tipo assim, ele ia ter que traduzir para o argentino em português, né, tentar ali. Aí ele pensa, meu Deus, eu não posso, eu tô falando da palavra de Deus para as pessoas e ao mesmo tempo tô vendendo coisas indevidas. E aquilo, né, ele tirou tudo e o pessoal assim ficou criticando, porque aquilo lá era o que mais vendia. Mas ao mesmo tempo era coerente, ele não era mais coerente com a vida dele, com aquilo que ele estava, né? Então ele estava ganhando dinheiro sobre uma coisa que não condizia com a vida dele, com o que ele estava vivendo, né? Que ele tinha aceitado Jesus, estava buscando a palavra de Deus. Então começou a ver as pessoas, os amigos, os comerciantes da época ali, ficavam, não, realmente, ele mudou, não é fogo de palha. Porque para tirar uma coisa que mais vendia, que mais dava dinheiro, para realmente poder, né? Agora, nossa, ia vender bem menos, mas claro, porque aquilo lá não condizia mais com a vida. Então eu vi assim, tipo, aqui, né, que a gente deve se comunicar de maneira apropriada em diferentes situações, né? O trabalho, na casa, nos eventos sociais, enfim, são coisas assim que às vezes a gente fala uma coisa, mas na rua as pessoas vão nos ver, opa, mas esse não era o Oberi, não era aquele que pregou lá? Como que é a vida assim, né? Então eu acho que isso, não sei se faz parte da etiqueta, da ética, enfim, ali, mas eu achei bem importante essa parte, assim, né? Assim como outros exemplos que o pastor mencionou ali na aula, na última aula, diversas vezes a gente às vezes tem um comunicado verbal e outro comunicado oral, né? E hoje ainda estava vendo um versículo que fala assim: não estou ouvindo as suas palavras porque as suas atitudes gritam mais alto. Ou seja, às vezes a gente fala uma coisa e quer ensinar, mas a nossa conduta não fala aquilo, né? Então, como que a gente vai ter autoridade de não falar, né? Então, eu achei muito, muito importante essa parte de trazer para pessoas que estão se preparando para levar a palavra, mas que elas também precisam ter uma postura que condiz com aquilo que pregam, né? Exato. Eu acho que é isso. A questão não é ser perfeito, a questão é ser coerente. Sim, claro. É ser mais próximo daquilo que você faz. Não sei se vocês anotaram isso aí, mas a diferença entre moral e ética é bem interessante. Moral é o que você faz a sós, sozinho. Né? Moral é o que você pratica em privado. A ética que você pratica em público. Porque tanto a ética como a moral possuem um código de situações. Você está falando agora foi da ética. Moralmente, o Alberi estava se condenando. Puxa vida, o que eu estou fazendo, né? Eticamente, ele estava se expondo. Que alguém falava, olha, não está condizente, né, com quem prega e está vendendo isso aí. Eu lembro de um farmacêutico que era presbítero e tinha um culto de cura divina na igreja. Lá onde era pastor. Presbítero Marcos. Hoje ele é pastor, né? De uma grande igreja. Ele é enorme a igreja dele. E questionaram ele, rapaz, você faz o culto de cura? Você tem uma farmácia? Você vende remédio?
Olha só. Ele falou, rapaz, é verdade, né? Eu prego sobre cura e agora tem uma farmácia. Aí Deus deu para ele uma sabedoria. Ele respondeu o seguinte: olha, quem tem fé é curado. Quem não tem, eu dou uma bezetacil. Quem não tem fé bastante para ser curado, eu dou uma injeção, um remedinho, um comprimido. Mas saiu bem, e saiu bem. Então, nesse caso, não é nada moral, né? A farmácia, ele prega cura divina, mas vendia remédio. Né? Ele não estava oferecendo remédio para a igreja lá também, né? Não é esse o caso. Mas é para entender a proximidade do que você fala, né? E o que você falou, tem uma frase que atribuem a. Uns dizem que é Lutero, outros falam que é Agostinho, eu não sei a quem pertence, mas a frase é muito boa. Se você for pregar, vá pregar, mas se possível, né, use palavras. Né? Quer dizer, se for possível, use palavras. Quer dizer, a vida prega, né? A vida Se for prega. preciso, use palavras. Se for preciso, use palavras, né? A vida prega. Então, foi um desses aí. E aí, eu notei essa questão aqui de farmacêutico para a gente entender isso aí. Realmente, é difícil você. Eu tive agora num local, numa igreja que tinha 4.000 pessoas, sabe? E lá onde eu fui, né? Não essa igreja, uma igreja irmã lá. E o pastor lá teve uma situação com 3 mulheres da igreja. E aí a igreja se esfacelou. Lá agora estava. Eu cheguei bem na hora da semana que aconteceu o problema, que foi à tona, né? Toda a situação. Teve uma igreja batista lá no sul da Flórida, que eu preguei lá uma vez, uma igreja enorme, enorme, devia ter seus 5, 6 mil membros, e no meio do louvor, levantou um rapaz, pegou o microfone da mão do pastor e falou: você está andando com a minha esposa e tal. Acabou com a igreja. Então, se você não consegue fazer essa ponte, você põe em risco, não é você também, não, é a comunidade inteira. É o evangelho, os irmãos, as famílias de bem. Por isso que essa parte da etiqueta, no começo eu falei assim, gente, não tem muito a ver, né, com teologia, mas tem sim, tem a ver. Porque é o modo como você se expressa diante da multidão, das pessoas, é muito importante. Então, parabéns, olha, o que eu achei interessante é que todo mundo cobriu um assunto aqui sem falar com o outro, né? E cada um cobriu um assunto diferente, né? Que benção, que benção. Parabéns. Voltando no Walter, que foi que ia voltar, Walter, a questão do Naamã, ali que o Eliseu mandou ele mergulhar 7 vezes no Jordão, né? É interessante isso. A Bíblia tem um notário público, né? Um cartório. Qual que é o notário público da Bíblia? É o altar. Qual que é o carimbo do escrivão? É o sangue do cordeiro ou do animal. Então, o sacrifício valida, você constrói o altar, que é um notário público, Deus vai ali, né, ter com você um contrato, o altar é um contrato, Deus contigo. Abraão chegou em Siquém, levantou um altar, e Deus prometeu a ele. Em Betel, o Jacó levantou um altar, e Deus prometeu a ele. Sempre que havia um altar, havia uma promessa, Deus cumpria. E o sangue validava o altar. Então, o altar na Bíblia, ele é um documento. Vamos supor, se amanhã a Dicele chegar na casa dela e está uma família lá dentro, entrar, não sei como, ela perguntar: escuta, quem são vocês? Essa aqui é a minha casa, o que está acontecendo? Não, é que essa casa é nossa. Como assim? Não, é porque a gente tem aqui um documento. Vamos ver o documento. Aí chega lá, não, esse documento não é essa casa, o número não é essa casa, é aquela ali. Vocês já invadiram uma casa, já é um crime invadir casa. Segundo, que não é essa casa. Aqui o meu contrato, ó, também assinado no cartório, aqui tem o escrivão, aqui tem toda a documentação. O altar para Deus é para evitar esses problemas do diabo querer fazer o que ele quisesse, as situações. Aí o que acontece? Como Deus sabia que na história de Israel, eu estou cobrindo a questão do Walter ainda, que na história de Israel haveria muitos reis e líderes que iam fazer mal a Israel, o que Deus faz? Deus manda Josué fazer um altar no fundo do Rio Jordão. Olha que sacada, meu irmão. Olha que revelação. Ele manda, todos os altares na Bíblia estão na terra. O único altar debaixo da água é o do Jordão. Deus manda Josué trazer 12 pedras rústicas, né? Porque não podiam ser lapidadas. É no altar que Deus lapida, né? Se você vier pronto para o altar, você não precisa de altar. Né? Então, a pedra são rústica. Ele mandou juntar pedra lá na água seca, né? Quando passou a terra seca, ele mandou fazer um altar. E depois que Israel foi embora, as águas voltaram.
Só que agora eu tenho um altar embaixo da água, que está dando para Deus, ó, a todo tempo. Por que Deus põe embaixo da água? Para ninguém tirar, para ninguém remover. Vai pegando a visão. Para ninguém tirar, para ninguém remover. Por quê? Vamos lá agora? Ok, agora vamos lá. Quem que é o Jordão? Muito bem. Jordão. Israel passou por lá para encontrar a terra prometida. Jordão. Elias foi tomado por uma carruagem de fogo no Jordão. Jordão. Deus falou com Elias. Jordão. Deus tomou Eliseu. Jordão. O Naamã foi lá curado da lepra. Jordão. Jesus é batizado nas águas. Jordão. Deus fala com Jesus pela pomba, né? Através de uma pomba, né? Em forma de uma pomba, né? Tu és meu filho amado. Jordão. Lá o Elias batiza, o João Batista, né? Desculpa, vai batizar as pessoas. O Jordão tornou-se um campo de notário público para Deus garantir que os milagres seriam feitos, porque tinha um altar garantindo aquele milagre. Que sacada! Rapaz, isso aí a Bíblia é uma coisa assim, cada vez que você fuça, você encontra um negócio, né? Então, é como se tivesse um documento permanente. Deus fala assim, ó, eu já sei que o pessoal vai pisar na bola, ó, Israel vai ficar dividido, vão me rejeitar, vão querer um rei, vai ter uma monarquia, depois de Salomão, vai ter a briga dos filhos do Roboão com Jeroboão, vai dividir em reino, a Assíria vai levar, Babilônia, vão acabar com tudo aqui, eu vou manter o meu pacto com Abraão, com Isaac, com Jacó, vai estar debaixo do rio, me dando legalidade para que eu possa operar em favor de Israel. Aleluia. Aí você entende, sério, quando você ora pelos filhos e pelos netos. Tem filho e tem neto que nem merece, que Deus está abençoando por causa dos pais, por causa dos avós, por causa do tataravô, do bisavó que orou de joelhos. Deus está vendo. Deus se lembra. Deus se lembra. Pastor, posso falar uma coisa enquanto o senhor está aí emocionado? Nós fizemos um estudo assim da família, a árvore genealógica, né? E a gente viu que de muitas gerações a nossa família vinha servindo ao Senhor, sabe? Então as orações lá dos antepassados, né? Vai ficando diante do Senhor e as gerações vão sendo abençoadas, né? Bem isso que o senhor falou aí. Quando aqueles homens lá pegaram aquela moça de Benjamim e estupraram na Bíblia, e o marido dela pegou o corpo dela, cortou em 12 pedaços e levou para cada tribo em protesto, o Senhor se irou de uma forma. Ele falou, vou manter Judá, porque eu prometi para Abraão, eu prometi para Jacó, eu prometi para Isaac. Então, Deus faz o pacto lá atrás para garantir que no futuro os cabeças de barco que vai vir, os mentes fracas, os bagunceiros, os baderneiros, ele manter aquilo que ele prometeu, porque ele tem um final. Deus sempre tem um final. E Deus promove aquele altar. Eu sempre me perguntei, Senhor, por que fazer um altar debaixo d'água para ninguém ver? Para passar aquela água por cima lá? Eu tenho vontade de voltar em Israel e nadar o rio todinho até chegar nesse altar. Deve ter essas pedras em algum lugar lá, se não rolou. Teve muito terremoto dentro daquela região. Mas por que, Senhor? Aí você vai entender aquele versículo. Eu velo pela minha palavra para cumprir. Céus e terra vão passar. Vai passar Lula, vai passar Bolsonaro, vai passar STF, vai passar todo mundo. Deus vai zelar porque ele tem lá atrás um contrato que está dando base. Quando eu falei o exemplo da casa de Sé, para vocês entenderem. Mas amanhã, depois da manhã, quando Deus nos levar daqui, se aquela casa continuar na família de Célia, aí, né, do Dori, os netos, os herdeiros, os bisnetos terão documento. Não, isso aqui é do vovô, da vovó. É do meu bisavô, está em meu nome. Ninguém tira, gente. Ninguém tira. Então, Deus faz esse contrato embaixo do rio, para que ninguém tire essas pedras do lugar, para que ninguém se atreva, para que ele possa... Aí, toda vez que ele ia fazer milagre para Israel, sabe o que ele lembrava? Lembrou-se o Senhor. Ele ia lá na pedra, estava lá. A Bíblia fala que quando veio o dilúvio, né?
a arca ficou sobre aquela imensidão de água. A Bíblia fala, e se lembrou o Senhor, né? E quando Noé encosta a arca, a primeira coisa que ele faz um altar. Em Gênesis capítulo 8, verso 25. Ele faz um altar, né? Então, a nossa vida tem que ser um altar diariamente. O que nós fazemos, a oração, o pacto da família, todas essas coisas. Porque é isso, gente, que lá na frente, se teu neto esquecer, se teu filho esquecer, é isso que Deus vai usar para dizer, não, eu disse meu servo. Eu disse, ó, Deus pode até falar assim, ó, não é nem por causa de você, tá? Não é nem por causa de você, não merece, não presta. É por causa do seu pai, de sua mãe. É por causa da sua avó, do seu avô que te cobriu de oração. É por eles que eu estou fazendo isso. Tá vendo? É por eles. Então, glória a Deus por isso, né, gente? Isso é uma interpretação alegórica, tá? Ela é alegórica e ela também é remota, porque eu fui lá no Jordão, falei do altar, daquela época que hoje não tem mais aquilo. Cristo morreu na cruz do Calvário, né? A gente faz nossos altares agora por devoção ao Espírito Santo, é outro assunto. Mas ali, remotamente, foi o Israel que colocou ali. Eu acho que até Josué ficou assim, falando para Deus, mas pai, que história é essa? Fazer um... Né? É igual o caso do Elias também, que ele mandou cavar umas valas em volta. Até então, nunca ninguém fez isso, né? Cavar a vala e mandou colocar água. Ué, ele inovou. Mas também nunca teve fogo do céu como teve também. Deus respondeu. Então, você dá um passo, Deus dá com você. Está no contrato. Ele falou, ó, eu te remi, eu te peguei pela tua mão. Se passares pelo fogo, passarei contigo. Não está escrito lá? Vamos para o Salmo, né? Ainda que eu ande pelo vale, tu estás comigo. Há um contrato, gente. Deus fez um contrato com a gente. E ele vela para cumprir a parte dele. Somos nós que não cumprimos a nossa parte, muitas vezes. Mas Deus sempre cumpre a parte dele. Ele é fiel para cumprir a parte dele. Amém? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Pronto. Eu acho que é isso aí, né, gente? Amém? Fomos abençoados hoje à noite aí com essa palavra. Vamos orar. E depois a Márcia vai fazer um resumo, o Tadeu e o Abreu e a Flávia. E eu vou mandar agora, daqui a pouco, para a rede, essas imagens. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar mais uma vez com os teus servos, tuas servas aqui, neste lugar, e entender os teus planos, os teus projetos, saber interpretar a tua palavra, para não falar coisa que não deve, para não falar besteira, para não falar coisa que vai desvirtuar as pessoas. Mas quer subir no púlpito, se a gente tenha compromisso com a verdade, em primeiro lugar, e segundo, com a interpretação mais ortodoxa possível, mais perto da tua palavra. Enquanto isso, Pai, continua lembrando das orações dos nossos antepassados, que são as pedras que ficam embaixo do Jordão. A gente não vê as pedras, mas elas estão lá. A gente não contempla as pedras, mas elas estão lá. A gente não toca as pedras, mas elas estão lá. O rio passa por cima, ninguém está vendo, mas as pedras estão lá. Um dia vão embora nossos pais, como meu paizinho foi, 5 a 3 anos atrás. Um dia vão embora nossos avós, mas as pedras que eles oraram, aleluia. As madrugadas que eles gastaram de joelhos. Por isso eu oro pelo Walter, pela Renete nessa noite, eu oro pelo Valdir, pela Mari, eu oro pelo Dori, pela Dicele, pelo Cris, pela Cris, pelo Alberi, pela Flávia, pelo Abreu, pelo Tadeu, pela Márcia, pelo Wanderson, e todos nós alunos que têm orado por suas famílias, por seus filhos, por seus netos. São as pedras que nós estamos colocando embaixo do Jordão. Lá na frente, eu não sei como é que vai ser nossos filhos, nossos netos e bisnetos, mas o Senhor terá condição de livrá-los, de curá-los, de libertá-los, por uma promessa feita em pacto de oração, nas madrugadas, quando ninguém está vendo, aquela pedra que está debaixo do rio, que ninguém está olhando, que ninguém sabe, mas o Senhor está abençoando. Muito obrigado, Pai, por essa noite. E nos ajuda a interpretar e conhecer mais a Tua palavra. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, uma boa noite a todos, viu? Até a próxima quarta-feira. Quarta-feira começa a nova matéria, tá? A última que vai ser missiologia. Vamos para o final. Paz. Glória a Deus. Tamo junto. Deus abençoe.
Deus abençoe. Amém. Né?